Imensamente agradecida ao Pai, porque tenho recebido testemunho de pessoas que estão assistindo vídeos que já está ali há 11 meses, um ano, até mais de um ano gravado, disponibilizado ali no canal do YouTube. E Deus se faz presente, manifestando a unção, fazendo ativações. Deus continua, através das aulas, dirigindo pessoas, e nós louvamos ao Pai por aquilo que Ele tem feito, pela promessa que Ele tem cumprido diariamente na vida de pessoas. Amém? Nós colocamos um título ali, fazendo as coisas funcionar para você. Vamos fazer uma didática antes de nós entrarmos nesse ensinamento. Vá pedindo para o Espírito Santo abrir o seu entendimento, que eu creio que vai dar um salto aí nos processos na sua vida. Amém? Quantos aqui, já perguntei isso várias vezes, mas vou perguntar de novo. Você que tem aí a sua caderneta, o seu caderninho, nós estamos aqui dentro do discipulado profético, o plano divino. Já processamos aí vários ensinamentos a respeito da vontade de Deus para nós. Mas eu vou perguntar, quantos ainda se sentem travados em alguma área da sua vida? Quantos ainda se sentem ainda um pouco frustrados, Às vezes nós nos sentimos frustrados porque nós queremos abreviar os tempos, E a Bíblia diz que Deus tem um tempo determinado para cada coisa. Quero que você escreva aí, Se você se sente, não precisa nem colocar em qual área da sua vida. Só escreve se você se sente ainda bloqueado em alguma área da sua vida. Nós estamos trabalhando nesse discipulado desenvolvimento pessoal, desenvolvimento espiritual. Esse é o propósito de nós estarmos aqui todas as segunda-feiras, às 20 horas, para esse tempo de conversa aqui em família. A profeta Auresleide diz que se sente travada ainda na área de finanças. A Karina, a Reis ali de Rio de Janeiro, Marlon Barretos, Silvia Morona. Aleluia. Tati Miranda, seja bem-vinda. Paz a todos. O fato, amados, é que todos nós, às vezes nos sentimos travados. Mas existe uma maneira de nós abreviarmos o processo. Existe uma maneira de você de uma maneira fácil descansar a sua alma e passo a passo, sem precisar ficar abarrotando a sua mente ou fazendo coisas extravagantes para você alcançar aquilo que Deus tem para você. Patrícia diz que se acha em muitas áreas, O fato, queridos, é que muitas vezes nós nos concentramos nos bloqueios. Muitas vezes as pessoas se concentram nas travas. Você olha aquilo que você não está tendo resultado, tá? Preste atenção na didática de ensino, que isso vai ser muito importante. Você olha para as outras pessoas, se espelham em outras pessoas e talvez você não sabe o tempo de processo que aquela outra pessoa levou para chegar onde ela está. Nós precisamos entender algo, que todos nós somos filhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus e carregamos a natureza divina.
E todos nós fomos enviados em missão. E o Pai, Ele é o principal interessado de que tudo dê certo na sua vida. Eu diria que nesse tempo, o que nós precisamos fazer é nos assentar, descansar, permitir que o Pai limpe tudo aquilo que não faz parte da sua verdadeira natureza. Porque a obra da salvação é uma obra já concluída, a obra de libertação é uma obra já concluída. A obra de cura é uma obra já concluída. Tudo está pronto, tudo está feito. Você precisa gerar dentro da sua consciência esse entendimento. Lá na cruz do Calvário, quando Jesus ele bradou, João capítulo 14, ou melhor dizendo, João capítulo 19, versículo 30. Quando Jesus estava ali nos seus últimos momentos de vida, antes dele inclinar a cabeça e entregar o Espírito, Jesus ele bradou dizendo tetelestai. Foi o brado de Jesus na cruz antes dele entregar o Espírito, dizendo tetelestai, que significa está consumado, está liquidado, a dívida está paga. Nós sabemos que a palavra tetelestai é uma expressão que tem esse significado. Está consumado, está feito, a dívida está paga e está liquidado. Jesus estava inaugurando um novo tempo através daquilo que ele fez. Jesus estava inaugurando o tempo onde o reino estaria disponível para todos os filhos. Aquilo que você veio fazer aqui na terra já está dentro de você. Aquilo que você veio fazer aqui, tudo que você precisa, na sua vida espiritual, na sua vida sentimental, na sua vida emocional, na sua vida financeira, existe um pacote completo dentro de você. Há um tesouro dentro de você. Há uma preciosidade dentro de você. O fato, queridos, é que nos ensinaram a buscar em cerimônias, em buscar em rituais, em buscar em práticas externas, quando, na verdade, nós só deveríamos nos assentar com consciência, sabendo que somos filhos de Deus, sabendo que somos libertos. Por quê? Porque tudo no mundo espiritual se processa pela fé. Pela graça sois salvo por meio da fé. Isso não vem de vós, ou seja, não somos nós que vamos operar. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão já preparou para que nós andássemos nela. Para você viver aquilo que Deus tem para você, você precisa gerar esta consciência de que você é salvo, de que você é liberto, de que você já foi lavado, de que você já foi remido, de que você já foi abençoado e de que você já tem todas as coisas. Esta realidade precisa ser gerada primeiro dentro de você. Ainda que externamente as coisas não estão organizadas,
Mas a partir do momento que a sua habitação, que o seu interior, que a sua casa for organizada no seu interior, automaticamente as coisas do lado de fora elas vão se organizar. Porque o reino está dentro. A partir do momento que o reino ele for formatado dentro de você, as coisas no seu exterior também vão começar a se organizar, a se alinhar. Por quê? Porque a realidade que está dentro de você vai se manifestar do lado de fora. Então, quando nós estamos dizendo que nós temos um bloqueio, que nós temos uma trava, na verdade, nós estamos ainda movendo mais energia ao redor daquele bloqueio. Por quê? Porque eu estou afirmando para mim que eu tenho um bloqueio. Eu estou afirmando para minha consciência que eu tenho uma trava. Eu estou afirmando para o meu subconsciente que eu tenho uma dificuldade. Eu estou dizendo para o meu subconsciente que eu tenho falta. Eu estou dizendo para o meu subconsciente que eu não posso. Então, quando nós dizemos que nós não podemos, eu não posso, eu não consigo, eu tenho um bloqueio, muitas pessoas dizem, tem uma maldição, tem uma macumba, fizeram isso para mim, é maldição hereditária, é maldição que me lançaram, é maldição, é praga do pastor, é praga do sacerdote, é palavra do profeta. Na verdade, nós estamos formando uma carga energética dentro da nossa consciência que vai impedir a gente de ser quem somos. Você está entendendo? Não é quando você identificou que tem um bloqueio. Não fique achando causa para o seu bloqueio. Simplesmente se assente e diga: Pai, eu sou quem o Senhor diz que eu sou. Eu sou filho amado. Eu sou próspero. Eu sou curado. Eu sou curada. Eu sou liberta. Eu sou salva. Eu sou salvo. Quando você afirma a sua posição em Deus, a declaração da tua palavra consciente vai movimentar a energia espiritual que vai dissolver o seu bloqueio, que vai dissolver a sua limitação. Por quê? Porque agora você não está gerando mais daquela energia negativa, daquela crença negativa ao redor daquilo que já está lá na tua mente. Muito pelo contrário. Quando você começa a afirmar, e é isso que todos os dias, encontrou uma pedra no teu caminho, você agora não vai dizer que tem uma pedra no seu caminho. Todos os dias você vai levantar e você vai dizer para você mesmo, você vai dizer para o seu subconsciente que você é livre para caminhar. Porque quando você levantar de manhã e você afirmar que você tem uma pedra no teu caminho, você estará formando mais força para esta pedra. Assim são os nossos pensamentos. Quanto mais você pensa de forma negativa, quanto mais você pensa naquilo que você não quer, quanto mais você afirma uma realidade que você não quer mais força você está dando para aquilo que você, na verdade, não quer. Porque é assim que funciona a espiritualidade. E quanto mais você luta contra algo, mais força você está dando para aquilo que você está lutando. Então, a melhor maneira de você vencer tudo é afirmando o contrário. Se porventura você tem falta de alguma coisa, é financeiro, você vai entender por que o salmista estava cuidando de ovelhas, estava lá no pasto cuidando de ovelhas, enquanto os irmãos estavam assentados na mesa junto com o pai. O salmista ele poderia ter olhado para a situação e ter autopiedade, né? Olhado para si mesmo e pensar assim: poxa, eu sou rejeitado. Meus irmãos estão lá ao redor da mesa com meu pai, comendo do bom e do melhor. Se ele tivesse feito isso,
ele estaria dando força para aquela realidade. Mas o salmista, ele usou uma consciência espiritual. A realidade do momento era aquela. Ele estava lá no pasto. Ele não estava vivendo a mesma vida que os irmãos estavam vivendo junto do pai. Até mesmo porque a história fala que Davi talvez fosse um filho bastardo. E os outros eram filhos, digamos, de pai e mãe. Mas qual foi a palavra e a declaração de Davi para mudar aquela realidade? Em momento nenhum Davi ele reclama daquela realidade. Ele apenas diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando você sente a falta, você não pode reafirmar aquela falta. Você não pode lutar contra aquela falta. E você não pode pensar que você tem falta. Porque cada vez que você pensa que tem falta, ou que você reafirma a falta, ou que você luta contra a falta, na verdade, você está alimentando e dando mais força para a falta continuar. É por isso que as pessoas que entram num processo negativo, algumas já aprenderam o caminho e saem com facilidade. Mas outros começam a afirmar aquele estado. E quanto mais você afirma, quanto mais você pensa, mais daquela realidade você vai ter. Quando você sentir falta de alguma coisa, você precisa declarar para o seu subconsciente. Por que para o seu subconsciente? Porque o seu subconsciente é portal, é porta, é conexão. Você precisa declarar: eu sou abençoado, de nada eu tenho falta, o Senhor é meu pastor. Aí você vai entender o profético. Você vai entender o profético, queridos. Muitas pessoas me procuram e dizem assim: apóstolo, ao ver no meu passado, vê se tem alguma maldição, vê se tem algum feitiço, vê se tem isso. E muitas vezes a única coisa que eu faço para a pessoa é dizer: eu sei daquilo que Deus tem para você. Você é abençoado, você é liberto, você é curado, você é sarado. Por quê? Porque eu estou profetizando a realidade de Deus para aquela pessoa. Só que às vezes a pessoa está tão presa no negativo que ela corre 7 caminhos para ver se tem uma confirmação da maldição, para ver se tem uma confirmação do bloqueio. Enquanto a pessoa está atrás de confirmar uma situação que ela mesma não quer viver mais, ela precisa ir para a palavra de Deus e entender aquilo que é a sua herança. Ah, tem heranças de maldição na genética? Ah, tem maldições que proferiram contra a sua vida? Lançaram encantamento? Lançaram feitiço? O que a palavra de Deus está dizendo para você? O que Deus diz para você? Contra Israel, contra os filhos de Deus, não há encantamento. Se o seu subconsciente, que movimenta 95% da sua realidade, estiver ativada a palavra de Deus, praga nenhuma chegará à sua casa. Mal nenhum vai te suceder. E se porventura houver a permissão de algo, Deus só vai permitir porque Ele sabe que você pode transicionar esta realidade. Você pode olhar para o mar e dizer para ele se abrir. Você pode olhar para os ossos secos e dizer para ele: tenha vida. Você pode estar no deserto, mas se você crê que Deus pode preparar uma mesa para você no deserto. Então, queridos, nós só precisamos entender
tudo está pronto, tudo está feito. Você já é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. A libertação, a salvação se processa pela fé. Eu jamais vou libertar uma pessoa dizendo que ela é pecadora. A dívida já foi paga. Evangelho é boa notícia. Evangelho é você anunciar aquilo que Cristo trouxe. Evangelho é você dizer que está tudo pronto, está tudo feito, a mesa já está preparada. Existe uma nova realidade, uma nova condição. Foi por isso que Jesus disse que o evangelho do mundo, do reino, a boa notícia do reino, seria espalhada por todo o mundo, em testemunha a todas as nações. Então viria o fim de uma realidade para iniciar um novo tempo. Queridos, a terra ainda não entrou num novo tempo, a terra não entrou numa nova realidade, por conta da carga de negativismo que existe sobre as pessoas. As pessoas ainda estão em prisão por conta da culpa que elas ainda não carregam. Por quê? Porque o evangelho, a boa notícia, está sendo entregue como má notícia. A boa notícia está sendo entregue com julgamento, com culpa, com acusação. É como se o homem tivesse que operar algo que ele não consegue operar. É como se o ser humano tivesse que conseguir fazer algo que já está feito. Como que nós vamos fazer algo que já está feito? Foi o que Jesus falou, tetelestai. Está consumado. A dívida foi paga. Eu vim para buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. E eu fiz, eu concluí, eu estabeleci e eu inaugurei um novo tempo. Desde que Jesus esteve aqui na terra, ele já iluminou a terra com a glória dele. Ele já iluminou as mentes. A única coisa que Jesus pediu para nós fazermos, queridos, foi proclamar a libertação. A única coisa que Jesus pediu para nós fazermos foi anunciar a boa notícia e dizer ao mundo que há libertação, que há vida, que há salvação, que há restauração. A única coisa que Jesus pediu para nós, ide, fazei discípulos, multiplicar o conhecimento do reino, a sabedoria do reino. A partir do momento que você gera esta consciência de que você já está numa realidade de obras prontas, você vai gerar esta consciência e esta consciência vai estabelecer, primeiro na sua mente natural, com o passar do tempo, você vai substituir todos os arquivos que estavam dentro da sua mente. Porque aquilo que você está fazendo agora de forma consciente, você está mudando as crenças limitantes, você está mudando o padrão mental, você está mudando os seus caminhos neurais. Quando uma pessoa ela tem um padrão mental de escassez, por exemplo, aquilo se torna uma lei dentro dela. Se forma um caminho neural. Quando você pensa que você precisa de alguma coisa, já tem um caminho neural formado. E a primeira coisa que vem para você, eu não tenho, eu não posso, eu não consigo, eu tenho falta. Você vive num constante estado de falta. Agora, se você pegar o evangelho, entender que é uma palavra viva, entender que a palavra de Deus, ela é poder, evangelho é poder. Entender que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra
até o interior da sua alma, a ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas. Então a palavra de Deus, ela vai formar a sua consciência. E ela, ao entrar dentro da sua mente, com o poder do Espírito Santo, a palavra viva, que é viva e eficaz, vai abrir todas as gavetas, todos os arquivos de escassez, de miséria, de condenação, vai abrir os arquivos de impossibilidade, de incapacidade, e à medida que você vai declarando a palavra, proferindo a palavra, interiorizando a palavra, o seu interior vai se renovando dia a dia, e de repente, você que não era, agora é. Você que não sabia, agora sabe. Você que não conseguia, agora consegue. Por quê? Porque a sua mente agora está nutrida pela palavra de Deus. Você estará formando novos arquivos no teu subconsciente e você estará formando novos caminhos neurais. Agora, cada vez que você reafirma uma condição de natureza decaída, você está apenas, digamos que, fortalecendo um caminho neural dentro da sua mente. É por isso que o apóstolo Paulo, ele disse: eu tenho a mente de Cristo. O propósito do evangelho é você receber Cristo no coração. Mas Cristo no coração é igual à unção, queridos. A unção, ela é ativada primeiro no nosso coração. Mas essa unção, ela vai ser ativada depois, a partir desse ponto do coração, vai ser ativada em todo o teu ser. A presença de Jesus também é recebida no nosso coração e é declarada pelos nossos lábios. É por isso que diz: se você crer em Jesus no seu coração e confessar com os seus lábios, você é salvo. Você está entendendo o processo? Crer no coração, confessar com os lábios. Mas a presença de Jesus dentro do teu coração vai se movimentar. Daqui a pouco você tem a mente de Cristo. Quando a mente de Cristo e Cristo está no teu coração, que potência maravilhosa. Cristo na sua mente, Cristo no teu coração, na declaração dos seus lábios. Aí acontece o que Paulo falou, até que Cristo seja gerado em nós. Olha o processo. Primeiro no coração. A hora que ele está no coração, você confessa com seus lábios. Daqui a pouco os seus pensamentos não são mais os seus pensamentos. Os seus pensamentos agora são os pensamentos de Cristo. E quando você recebe os pensamentos de Cristo, aí então vem a substância divina, a essência divina e complementa todo o seu ser, Cristo gerado em vós. E chega o momento em que você vai declarar como Paulo: vivo não mais eu, Cristo agora vive em mim. E agora eu faço uma pergunta. Existe algum limite? Existe alguma impossibilidade quando o espírito de filiação, a personificação do próprio Jesus está habitando dentro de você? Não existe. Toda a abundância do reino é dada aos filhos. Toda a prosperidade do reino é dada aos filhos. Toda a sabedoria do reino é dada aos filhos. Todo o poder que existe no reino é concedido aos filhos. Pai, glorifica-me contigo, disse Jesus,
com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Esta era a consciência de Jesus. Só que eu quero dizer para você, não é só a consciência de Jesus. Essa deve ser a nossa consciência. Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Porque através de Jesus, nós também recebemos a mesma glória. O próprio Jesus orou para que o Pai repartisse conosco a glória que ele recebeu. Sabe por que a igreja às vezes sofre? Porque ela quer buscar o poder. Eu quero dizer para você, as principais características dos seres espirituais, preste atenção nisso. As principais características naturais de todo espírito, de todo ser espiritual, é o saber, o amor e o poder. Mas o que os reis desse mundo fizeram? Eles detêm para si o poder. O que todo ser egoísta busca? O poder. E o poder destituído de amor e de saber é destruição, é ruína. Porque alguém que tem o poder, mas não tem o saber e o amor, vai usar o poder em benefício próprio. Não vai pensar no coletivo, não vai pensar na unidade. Agora, se você se despir da velha natureza, apóstolo, o que é se despir da velha natureza? É deixar toda a bagagem de Adão. E se vestir da nova natureza é receber a natureza de Cristo. A partir do momento que nós nos movemos nessa natureza, passo a passo, toda a essência de Jesus, a presença dele é gerada dentro de nós, seres humanos. E a partir do momento que Jesus é gerado em nós, não existe competitividade, não existe mais competição. Nós não vamos competir para ver quem é o maior, quem é o melhor, quem prega mais, quem tem mais dinheiro, quem faz mais cura. A partir do momento, queridos, que essa natureza e essa consciência de filho vem para nós, que nós pararmos de movimentar dardos um contra os outros, tudo vai se estabelecer. Este é um tempo em que Deus está trabalhando no coletivo. Deus está trabalhando para o despertar de todos. Agora, se você tem uma consciência de filho, você só precisa sentar e esperar. Você não precisa forçar, porque vai acontecer. Pela graça sois salvo por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Olha o versículo. Pois somos feitura dele. Quem é que te fez? Foi Deus que te fez. E qual foi o modelo que Deus te fez? Em quem você foi criado? Você foi criada em Cristo Jesus para as boas obras. Olha essa chave. Você foi criado em Cristo Jesus para as boas obras, das quais de antemão Deus já preparou, já está pronto. Você só precisa andar. Isso se trata de atualização.
Você atualizar-se no hoje, no agora. Deixar todo o jugo do passado, toda a carga do passado, toda a bagagem do passado e começar a andar dia a dia. Hoje eu vou andar nas obras que o meu Pai já preparou para mim. A partir do momento que você começa esse movimento de andar no hoje, de andar no agora, todo o teu ser começa a passar por um estado de purificação. Por quê? Porque o fermento velho vai sendo liberado à medida que o vinho novo vem. O fermento velho é liberado a partir do momento que o novo vem. Isso pode parecer frustrante para uma sociedade que só busca o poder. São poucos que buscam sabedoria. São poucos que querem a essência do amor. Por quê? Porque o poder coloca em evidência. Mas o poder sem sabedoria e sem o amor é uma arma perigosa. É uma arma perigosa. O poder é uma característica natural. Todo ser espiritual tem poder. É natural. Assim como é natural para um ser humano andar. As armas espirituais são naturais para os seres espirituais. Agora, o que nós precisamos é permitir que o Espírito Santo faça essa substituição. E como isso vai acontecer? Tempo com Deus. Mas não tempo com Deus para repetir aquilo que nós queremos. Eu vou dizer uma coisa para você, para quem é superativo, para quem foi ensinado, que você tem que fazer, exigir, pedir, dar-se-vos-á. É difícil ficar em silêncio para que o Espírito Santo limpe, mas este é o caminho. A contemplação, a rendição diante de Deus é o caminho da purificação, porque quando você está rendido aos pés de Cristo, quando você está rendido diante do Senhor Jesus, aquilo que existe nele é transferido para você. E aquilo que você já abriu mão agora, começa a sair da sua natureza. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram. Então, a partir de hoje, você pode até identificar as áreas da sua vida. Eu tenho afirmado vez após vez, identifique as áreas da tua vida que precisa de mudança. Só que a partir de hoje, vire uma página. Aquilo que precisa de mudança passou. E agora você inicia uma nova página. Novas afirmações, novas declarações. Deixe que a palavra de Deus entre para o seu interior. Porque a palavra de Deus ela é viva e ela cria uma substância dentro do seu ser. E é ela que vai trazer tudo aquilo que você precisa. Mas a gente quer que as coisas aconteçam num passe de mágica, né? Aleluia. Sim, podem acontecer. Mas Deus quer a sua participação. Se é poder que você precisa,
Se é poder que você precisa, não fique no estado da falta. Se é unção que você precisa só mergulhar no rio. Visualize o grande rio de Deus e mergulhe nele. Mergulhe nele e mergulhe nele todos os dias. Só que existe uma diferença, queridos. Eu sempre digo assim, eu trabalho com ciência. Eu não trabalho religião, eu trabalho com ciência. E existe uma diferença entre você ser um escravo na casa do Pai e você ser um filho na casa do Pai. Nós estamos trabalhando filiação. Só que, como diz o ditado, às vezes não cai a ficha. Vamos fazer uma didática da diferença em alguns pontos. Você é um filho de Deus. E como filho de Deus, você já habita no reino de Deus. Como filho de Deus, você já habita espiritualmente na casa do Pai. Foi essa a didática de Jesus. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Aí ele discorre dizendo que se não tivesse, ele ia preparar. Aí ele diz, para que onde eu estou estejais vós também. Ou seja, na didática de Jesus e no ensino de Jesus, ele está na casa do Pai. E todo ser que já recebeu a filiação, que já nasceu de novo, que já sabe que é um ser espiritual, está sentado juntamente com ele. Então, como filho de Deus, você já está na casa do Pai. É aquele filho que saiu da casa do Pai, viveu uma vida dissoluta, representa a nossa história aqui no planeta Terra, mas que voltou. Quando voltou, o Pai deu festa, matou o novilho, colocou sandália nos pés, colocou vestimentas novas, anel de autoridade no dedo. Então, se você é filho e você já voltou para a casa do Pai, você está no ambiente da casa do Pai. Agora, você tem que entender a didática bíblica, os tempos e as estações e aplicar a sua realidade. Quer ver uma diferença entre um escravo e um filho? Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Quer ver uma diferença entre um escravo e um filho? O escravo ainda está na didática do pedir, pedir e dar-se-vos-á. Busque, busque, até encontrar. Quando você tem que pedir, é porque você não tem. Se você tem que buscar, é porque você não está perto. Agora, qual é a didática do filho? Qual é a consciência do filho? É a mesma consciência de Jesus. Jesus, quando ele agradeceu, ele disse assim, Pai, graças eu te dou, porque o Senhor sempre me ouve. Eu só disse para que eles creiam que tu me enviaste. E a consciência do filho é a seguinte, Pai, tudo que eu tenho é seu. E tudo que o Senhor tem é meu. Essa é a consciência de um filho que já recebeu a herança. Essa é a consciência de um filho que não é mais menino. O menino, por mais que seja filho, ainda está na consciência de servo. E depende de um tutor para dar as coisas, para ensinar para ele. Agora, o filho que já é um ruiós, que já atingiu a mente de Cristo, ele já recebeu a herança. Ele já é Senhor junto com o Pai.
Nós podemos trazer isso para a nossa vida, queridos, com muita facilidade, para você entender o que é ser um filho de Deus. O que é viver como um filho de Deus, porque saber, às vezes a pessoa sabe, mas ela não vive como um filho de Deus. Na nossa casa, você tem um filho aí, você tem uma criança, você tem um menino, uma menina na sua casa. Será que o seu filho precisa pedir para se alimentar? Enquanto ele é criança, talvez ele vai pedir por conta da necessidade. Mas quando ele se tornar um filho adulto, pode ter certeza que ele não vai mais pedir para você se pode abrir a geladeira. Ele não vai mais pedir para você se pode entrar na casa. Você já percebeu como a nossa consciência ainda é atrasada? Nós pedimos para entrar diante de Deus, quando na verdade nós deveríamos já ter a consciência de que estamos nele, vivemos nele, nos movemos nele. Vocês percebem o quanto que nós temos que trabalhar a nossa consciência para esse entendimento e para essa diferença de identidade e entender que Jesus ele veio mostrar um novo e vivo caminho? Um filho que já alcançou a realidade do reino, ele não precisa buscar, porque ele já habita no reino. Um filho que já alcançou a realidade da filiação, ele não busca ter, porque ele já é. Ele já é. A palavra está fluindo. A realidade do Pai já está dentro de você. A santa, boa e perfeita vontade de Deus já está dentro de você. É só preciso um despertar, é só preciso um despertar para você entender que nós não podemos ficar presos naquela realidade de antes, ou do tempo que Jesus estava aqui processando a nossa salvação. Nós precisamos entrar naquilo que Jesus já deixou pronto. Existe um novo tempo, uma nova realidade. Outra diferença entre quem está fora do reino e quem já está no reino. Você vai entender até mesmo a questão do crer. A fé é a natureza de todo ser espiritual. Porém, a fé não é algo que você busca. A fé é algo que você já tem. É a certeza daquilo que você espera e a convicção de fatos que você não vê. Fisicamente você não está vendo. Mas você já sabe que tem e você já sabe que é. Isso é fé. É a natureza de todo ser espiritual. Agora, a crença é diferente. Você tem que crer em algo que ainda não existe. Você tem que crer em algo que ainda não é. Então você vai entender que os servos e os escravos, os que estão longe de Deus, precisam crer que Ele existe. Precisam crer que Ele existe. Porém, quem é filho não precisa crer. Sabe por quê? Porque já é real. Já é real. Você não precisa crer em algo que já é real. Aquilo que você já viu com seus olhos.
É por isso que o apóstolo Paulo, ele fala sobre o amor em 1 Coríntios 13. Aí ele diz sobre a fé, a esperança e o amor. E ele fala que quando vier aquele que é perfeito, que existe em parte, será aniquilado. Aquilo que você nunca viu, você precisa crer. Mas uma realidade que você já vive, já é real, queridos. Eu não preciso crer que eu tenho uma caneta em minhas mãos. Por quê? Porque eu estou vendo ela. Ela é real para mim. Eu posso tocar. Assim é a realidade de um filho. Você já vive a realidade de Deus. Você já vive a realidade do reino. Você já vive a realidade da salvação. Você já vive a realidade de um ser livre. Você já vive na casa do Pai. A partir do momento que você gerar esta consciência, você vai voar como um foguete. A sua liberdade, a sua vida financeira, o amor do Pai, os dons espirituais. Aí você vai entender por que Jesus, ele não ficava lá. Pai, ora, abençoa o fulano. Aí você vai entender por que Jesus, ele não ficava lá. Pai, cura esse enfermo. Ele simplesmente dizia, receba. Ele só fazia um ponto de conexão. E aqui também está uma grande chave de cura. Se você vive na condição de pedir, de ficar pedindo, você vai depender de crer para ver algo. Mas se você vive na consciência de filho, você sabe que a cura já existe. Por quê? Tetelestai. Está pronto. Está consumado. Está disponível. É real. Então é esta consciência que nós precisamos gerar na humanidade. De que a cura é real, de que a salvação já existe, está pronto, de que tudo que nós precisamos já existe. Por quê? Porque no mundo espiritual tudo está pronto e tudo está feito. Só que lá é energia. Só que a energia, ela toma forma por meio da palavra. O poder ativo, a luz criativa, ela toma forma pela palavra, pela consciência. A tua mente é uma usina de manifestação. E quando você reforça um pensamento negativo, você também está criando. Só que você está criando uma realidade negativa. Desde que eu comecei a ensinar, eu falo que Deus, Ele quer fazer, Ele pode fazer abundantemente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o poder dEle que em nós opera. Ou seja, o poder de Deus está agora fluindo para você, passando pela sua mente. Aquilo que você está pensando, você está trazendo à existência. Aquilo que você está falando, você está trazendo à existência. É por isso que quando você pensa em escassez, você está fortalecendo um caminho neural que vai trazer mais escassez para você. Ou você foi feito para manifestar aquilo que Deus manifesta.
Você não é um ser humano de carne e osso. A carne é apenas a habitação de algo muito mais poderoso e mais elevado que está dentro de você. E você está aqui exatamente para pegar esse poder de Deus que está disponível e transicionar para cá. Aí você vai entender que quem criou o caos na terra não foi Deus. Foi nós pegando o poder dele e utilizando de forma errada. Está entendendo isso? Quem gerou o caos e negatividade na terra foram criaturas espirituais que estavam aprisionadas em trevas, movimentando um poder e transicionando ele em trevas. Entenda que o poder espiritual é um só. O poder espiritual é um só. Porém, para vir à existência aqui, você vai entender que você é portal. O ser humano, ele é um portal. O poder de Deus, ele vem lá do mundo espiritual, é um só. O inimigo não tem poder. O adversário não tem poder. Como que existem as personificações? Seres humanos que pegam o poder de Deus, mas estão com a alma invadida por o vírus de trevas. E quando o poder de Deus passa pela consciência e pelo coração, sai aqui contaminado pela boca. Lembra o que Jesus falou? O que entra não contamina, mas o que sai é o que contamina. É por isso que Jesus ele diz que a morte e a vida está no poder da língua. A morte e a vida está no poder da língua. A bênção e a maldição também está no poder da língua. Nós todos, todo ser humano faz parte do processo criativo. Deus interfere, sabe como que Deus interfere na terra? Quando ele vê que o negócio está feio, aí ele desce para consertar. Quer um exemplo disso? Lá em Babel. O ser humano estava trabalhando de uma forma tremenda, estava construindo algo que não era a vontade do Pai. Estava fazendo um projeto fora dos projetos originais de Deus. E Deus esperou. Eles estavam indo avante e de repente Deus olha lá, ó. Eles aprenderam como construir. Eu vou ter que descer lá. Eu vou dizer uma coisa para você, queridos. Não é só em Babel, não. Os reis da terra estão produzindo tantos projetos fora do alinhamento do reino. E pasme você, tem muitas igrejas de religiosidade que também estão criando projetos fora do projeto original de Deus. E este é um tempo que Deus está olhando para a terra e já enviou algumas coisas. Eu vou ter que decidir confundir esse povo lá. É isso que está acontecendo, filho. E vai vir muito mais. Então, é hora de nós alinharmos o nosso coração, a nossa mente com a mente de Cristo, começarmos a pensar como Ele pensa, a viver como Ele nos ensinou a viver, começar realmente a entender que existe um reino no céu e que o governo vem de lá, porque vai chacoalhar o negócio aqui. Agora, não é para se assustar, é para mudar a maneira de pensar. Porque entrada no reino é mudança de mente. É tempo de deixarmos os padrões desse mundo, aquilo que nos ensinaram, e entender que o Pai só quer que a gente mude a nossa mente, que a gente pense os pensamentos dele,
que a gente fale a palavra dele. Mas não é a palavra de condenação, sabe por quê? Porque filho não está embaixo de condenação. Os filhos não estão embaixo de condenação. Não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os filhos só precisam andar nas obras que o Pai pré-ordenou. Apóstola, mas como que eu vou saber quais são as obras? É muito fácil, é muito simples. Dá um reset na sua vida, zera. Hoje à noite, zera. Solte a bagagem, solte o peso. E amanhã de manhã, ao se levantar, simplesmente declare: Pai, hoje eu vou andar nas obras que o Senhor de antemão já preparou para mim. E levante. E comece a fazer aquilo que vier no dia. Porque se você estiver alinhado com o céu, entenda, se você estiver alinhado, as coisas vão acontecer no exato momento que você precisa. Sabe aquilo que as pessoas dizem que é coincidência? Não, queridos. A espiritualidade chama isso de sincronicidade. A partir do momento que você der um reset e atualizar o seu software, atualizar a sua mente, as coisas vão começar a acontecer no exato momento que você precisa. Querido, sabe o que é você chegar numa cidade, na rua, a rua está cheia. Não tem lugar para estacionar. Aí se você reclama, puxa, mas está cheio, não tem lugar para estacionar. Não vai ter lugar para estacionar. Por quê? Porque você tem uma potência dentro da sua mente e você está dizendo que não tem lugar para estacionar. Você está reclamando, então não vai ter. Queridos, tantas experiências que eu tenho vivido nesse sentido, de chegar em lugares que não tem lugar para estacionar. Mas eu pensar assim: Pai, eu vou estacionar. Você tem que dizer que vai estacionar. E por frações de segundo, assim, ó, um carro sai, ou você vê um lugar vago e você estaciona o seu carro. De você, às vezes, não ter nada de reserva, mas chegar num dia de manhã e você pensar de manhã: Pai, obrigado porque o Senhor supre as minhas necessidades. Tudo que eu preciso para esse dia, o Senhor já me deu, eu recebo. E de repente, você tem uma visão. Ou você recebeu um insight. E de repente a provisão está ali. Queridos, se você viver com base naquilo que você recebe através dos homens, você vai ficar preso. Mas se você começar a olhar as oportunidades que Deus está te dando, as maneiras que Deus tem para te abençoar, isso vai ser gradativo, queridos. Bom se fosse, se todos nós acordássemos amanhã e tudo tivesse no lugar. Você precisa ir gerando esta consciência, dia após dia, largando as velhas bagagens e entrando naquilo que é novo. Isso é viver como filho. Você precisa também gerar uma consciência de relacionamento, pedindo ao Pai aquilo que é bom para você e aquilo que não é. A proteção, a provisão, a amizade, a intimidade,
o amor, a comunhão. Tudo isso precisa existir na vida de um filho. Mas não gere ansiedade em cima disso. Não gere ansiedade no pensamento assim, fulano lá já está vivendo isso, eu quero viver também. Não, viva o seu dia. E vá gerando a consciência em todas as áreas da sua vida. Vá gerando. Se você quer um dom específico, viva como se você já tivesse. Como que se ativa anjos? Como você passa a ver anjos? Crie a consciência de que você já os vê. Você já convive com eles. Eles estão aqui. Apóstola, mas eu não vejo. Veja pela fé. Tudo que você vê pela fé, um dia você vai ver pela visão física. Tudo que você já tem pela fé, um dia você vai tocar. Vai ser real. Por quê? Porque o justo viverá pela fé. Amém? Recebe esta palavra no teu coração. Se você fizer assim, soltar as bagagens, soltar as travas e viver como um filho de Deus, já habitando em abundância, já habitando em paz, quanto mais poder você tem, quanto mais unção você tem, mais rápido as coisas vão acontecer. É por isso que quando você recebe unção, você também precisa mudar a sua consciência. Se você tem poder, mas a sua mente é negativa, você vai ver a negatividade fluir na tua vida de uma forma acelerada. Agora, se você tem poder, mas você tem consciência, você tem sabedoria, aí você vai ver o reino de Deus fluindo para você. As bênçãos correrão após você e te alcançará. É muito simples, queridos. Talvez ainda você não alcançou a maturidade para receber a herança. O período da inocência é exatamente o período de você viver igual uma criança. Solta tudo. Seja uma criança espiritual. Solta tudo. À medida depois que você vai ganhando consciência, a reprogramação, ela vem. Tá entendendo? É por isso que a Bíblia diz, que aquele que nasceu de novo, é como o vento, Não sabe para onde vem nem para onde vai. E soltar vai gerar na tua vida um período meio que de instabilidade. Você não vai, poxa, agora para onde é que eu vou? Só que nesse período de inocência é o período que você está sendo reconfigurado. Você tem que passar um período onde você vai desconhecer muita coisa, vai ignorar muita coisa, não vai dar bola para muita coisa, não vai criticar, não vai murmurar, não vai ter o seu padrão. Resumindo, o período da inocência é o período de você soltar o seu padrão para receber o padrão de Deus. Amém? Fiquem na paz, tenham uma boa noite. Eu vou estar descendo esse vídeo para o canal do YouTube. Depois eu espero que vocês compartilhem para que outras pessoas venham alcançar. Amém? Um abraço.